você recebe um paciente com dor torácica típica e com este eletrocardiograma. E agora? O que eu faço com esse supra inferior? Então hoje, mais um da série do cardiológico na prática, segunda-feira. O que eu faço com o paciente com supra e como que eu trombolizo ele? Então, vamos fazer um checklist aí para você não errar, não passar mais medo no seu plantão e aceitar na prova. Então, primeira coisa, antes de mais nada, anamnese, checar se a dor torácica é típica mesmo, se é dor de infarto, e exame físico, principalmente para a gente descartar outras causas de dor torácica. Leia-se principalmente dissecção aguda de aorta. Sempre que a gente tiver um supra, principalmente inferior, a gente tem que pensar em dissecção aguda de aorta. Então, exame físico, PA nos dois membros e pulsos, carotídeos, braquiais e femorais. Estão todos simétricos. A gente auscultou o coração, não tem sopro de insuficiência aórtica aguda. Então a gente fica mais tranquilo para tratar como infarto com supra. Beleza? E aí, qual que é o próximo passo? Então a gente fez a anamnese, o exame físico, o próximo passo em supra inferior é sempre fazer V3R e V4R, porque a gente tem que descartar que o paciente tem infarto de ventrículo direito. Se tiver supra nessas derivações, a gente está frente ao infarto de ventrículo direito e tem algumas implicações terapêuticas. Quais são elas? A gente não pode dar nem nitrato, nem morfina para esses pacientes, porque pode fazer uma hipotensão severa. Beleza, então a gente viu que não é dissecção, a gente fez o V3R e V4R, não tem infarto de ventrículo direito. Qual que é o próximo passo? A gente precisa definir o que a gente vai fazer com esse paciente se tratando de infarto com supra. A gente vai mandar o paciente para hemodinâmica ou a gente vai trombolizar esse paciente? Aí a gente precisa ter alguma definição de alguns conceitos de tempos. É o tempo de porta-agulha e o tempo de porta-balão. Sempre a gente vai dar preferência para a gente mandar esse paciente para a angioplastia, mas a gente não pode esperar a vida inteira para mandar ele para a angioplastia. A gente tem que respeitar alguns tempos, é o tempo de porta-balão, ou seja, o tempo que o paciente entrou no hospital até o tempo que o paciente está na hemodinâmica, já foi puncionado e que balonou a artéria e abriu ela, abriu algum fluxo. Esse é o tempo de porta-balão. Então, o tempo de porta-balão tem que ser de pelo menos 90 minutos no hospital que tenha serviço de hemodinâmica ou de 120 minutos num paciente que a gente vai transferi-lo para um serviço de hemodinâmica. Se não atingir, se passar esse tempo, a gente tem que lançar a mão da trombólise. Ou seja, o tempo de porta-agulha que tem que ser idealmente abaixo de 30 minutos. E agora, como que eu trombolizo esse paciente? Então a gente precisa fazer um checklist disso. Então, primeira coisa, a gente precisa ter dor torácica, supra, e essa dor precisa ser a menos de 12 horas para trombolizar um infarto. Beleza, tem esses critérios. Qual o próximo passo? Checar se não tem contraindicações para trombólise. Então, coloco aqui as contraindicações absolutas e relativas para trombólise. Então, contraindicações absolutas: AVC hemorrágico, AVC isquêmico nos últimos 6 meses ou dissecção de aorta, entre essas outras causas, é contraindicação. A gente não pode trombolizar, a gente tem que transferir esse paciente para um serviço que tem hemodinâmica. Beleza, não tem nenhuma dessas contraindicações, mas tem uma contraindicação relativa, como no caso, o paciente está super hipertenso. A gente tem que baixar um pouco essa PA para não ter o risco de sangrar. Então a gente prefere no infarto agudo do miocárdio dar Tridil, que é uma droga endovenosa, rápida e de fácil titulação. A gente tem que deixar pelo menos essa PA abaixo de 180 por 110.
Beleza? A gente fez tudo isso. E agora, o que que a gente faz de medicações? É só dar o trombolítico? Não. Então a gente vai dar AS 300, clopidogrel 300. Se tiver acima de 75 anos, a gente corrige, dá só 75 miligramas. A gente não pode dar nem ticagrelol e nem prasugrel para esses pacientes, porque não tem evidência de fazer esses novos antiagregantes no contexto de trombólise. E a gente precisa fazer enoxaparina. E aí que todo mundo escorrega. Enoxaparina, a única situação que a gente faz endovenosa em adultos é na ocasião do infarto com supra que a gente vai trombolizar. Então, 30 miligramas EV em bolos, seguido de 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas, subcutâneo. Mas o paciente tem acima de 75 anos também, então ajusta o clopidogrel e ajusta a enoxaparina. Não faz bolos e faz 0,75 miligramas de 12 em 12. E aí, depois disso tudo, a gente vai trombolizar. Quais opções de trombolíticos a gente tem? Esses que eu coloco para vocês nessa tabela. Tem alguma diferença entre eles? A streptokinase é pior do que os outros, faz mais alergia, faz mais hipotensão. Então, em geral, a gente tem nos hospitais alteplase ou tenecteplase. Qual que é a vantagem da tenecteplase? Que ela é em bolos, ela é uma dose só. Então, alguma vantagem, mas não tem diferença em patência de artéria entre esses dois trombolíticos. A gente trombolizou. O que a gente faz? Então, o paciente está lá na sala de emergência, monitorizado certinho. A gente precisa ver agora se ele vai ter sucesso na trombólise, vai ter critério de reperfusão. Então, a gente faz o eletro de base e o eletro pelo menos eletro em 60 e 90 minutos. O que a gente precisa ver? Duas coisas. Se o supra reduziu em pelo menos 50%, e se não tem mais dor torácica. Se atingiu os dois critérios, ele teve sucesso na trombólise, tá? E aí, teve sucesso. Se não teve sucesso, liga, corre para transferir esse paciente, precisa abrir essa artéria. Tempo é miocárdio, infarto com supra. Se teve sucesso, a gente vai para o próximo passo, que é pedir a transferência que esse paciente precisa fazer um cateterismo em pelo menos 24 horas. Ou seja, a gente transforma um infarto com supra, com a artéria fechada, em um infarto sem supra, com a artéria aberta. Você salvou um miocárdio.